Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou finalizar uma série de vídeos que nós temos aqui no canal, onde eu fui detalhando aí cada semestre, cada período da Faculdade de Ciências Contábeis. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o último período, o oitavo período dessa faculdade. Como eu sempre digo nessa série de vídeos, talvez você não tenha as mesmas matérias com os mesmos nomes e também na mesma ordem. Mas o objetivo é que você conheça um pouquinho, então se você quiser conhecer os outros vídeos, entender melhor quais tipos de matérias você terá, acessa aqui a playlist Faculdade do canal. Se você é um acadêmico de Ciências Contábeis que quer ficar por dentro de tudo sem enrolação, se inscreva nesse canal. Se você gostar desse vídeo, eu te convido a deixar o seu gostei, porque isso ajuda muito, tá? Começando com a primeira matéria do meu oitavo período, a primeira matéria foi Governança Corporativa. Eu já andei falando um pouquinho dela aqui, até porque essa matéria foi a matéria escolhida como tema do meu TCC. Eu tenho também na playlist Faculdade alguns vídeos sobre o TCC. Então essa matéria, ela fala basicamente de estilos de liderança, gestão administrativa da empresa. Gabi, para que estudar isso em Ciências Contábeis? Bom, esse assunto na verdade é muito importante. Quanto maior a empresa, quanto maior a entidade, maior o grupo econômico, maior é a responsabilidade ali dos acionistas. Inclusive no vídeo sobre o TCC eu falo melhor sobre um exemplo real que aconteceu e que impactou negativamente muitas pessoas, né? Teve muitas prisões, teve muitos trabalhadores impactados negativamente com decisões erradas que os acionistas e contadores tomaram. Então, a governança corporativa é uma matéria que trata da transparência, a possibilidade de você ser acionista de uma grande empresa e de uma multinacional e ainda assim ser transparente nas suas relações com os funcionários, com seus credores, com os fornecedores, enfim, com a sociedade em geral. A segunda matéria que eu tive, já pegando o gancho dessa ideia aí de grandes empresas, grandes corporações, foi contabilidade avançada. Essa matéria ela não é fácil, ela não foi fácil, ela foi uma das mais difíceis desse período. E ela busca entender melhor aí como que você vai fazer contabilidade de grupos de empresas, né? Então, muitas empresas de uma mesma pessoa, um grande grupo ali, grupos milionários, né? Então, não são empresas pequenas, não são indústrias comuns que a gente vê aqui, mas são grupos gigantescos aí. E essa matéria busca trazer para você o conhecimento sobre a contabilidade, como que é feitas as demonstrações, como são feitos os balanços, né? Quando se trata de um mega grupo econômico. Terceira matéria foi Normas Internacionais da Contabilidade. O nome já fala por si só, né? Então, primeiro a gente estuda o NBC, que são as Normas Brasileiras da Contabilidade, e você vai entender por que algumas normas foram criadas, como que acontece esse processo, quem decide, né? Como que ele é revisado, como que caminha uma norma até que ela seja aceita e aprovada. E depois você vai estudar um pouquinho sobre como que acontece a contabilidade no mundo afora, né? Quais são algumas diferenças, algumas normas internacionais, como o próprio nome da matéria já diz. Então o objetivo é entender um pouquinho do lado do direito, né? Das normas, das leis, tanto aqui no Brasil, quanto normas importantes internacionais que impactam a nossa vida aqui. A quarta matéria, e que na minha opinião foi a mais difícil do período, foi a análise das demonstrações contábeis. Gabi, de novo, parece que eu já vi isso aqui. Na verdade, nós temos várias matérias que vai falando aí das demonstrações, do DRE, do balanço, né? Você vai ver isso muitas vezes, porém essa matéria ela procura te ensinar os índices financeiros, econômicos de uma entidade. Você nunca ouviu falar nesse assunto, calma que você vai chegar lá. Nós não vamos expandir muito nesse vídeo, porém esses índices eles são capazes de mostrar como que está a situação da empresa. E é claro que para você chegar nesses índices são muitos cálculos. Então quem tem dificuldade com cálculo, essa é a hora do cálculo na contabilidade. Eu fiz a prova utilizando a calculadora financeira, que é a HP12C, já mostrei ela aqui no canal. Então foi permitido, né? Porque os cálculos são todos feitos nessa calculadora, são cálculos muito complexos. Então essa matéria ela é complexa por causa dos seus cálculos. Então se você quer entender um índice financeiro, você vai ter o índice, você vai ter a fórmula e você vai ter uma base. Então você vai calcular e ver se o seu resultado está dentro dessa base. Se ele estiver dentro desse número base, né? Significa que a situação da empresa está boa e com base nesse número você tem como saber se a situação está boa ou ruim. Também é calculado o ciclo operacional, o ciclo financeiro e o ciclo econômico da entidade.
Ou seja, quanto tempo um produto vai levar para ser produzido, por exemplo, um ciclo operacional, né? Ou um serviço a ser realizado, e no meio disso você vai estudar aí qual que está sendo o impacto financeiro, econômico aí na entidade. Ou seja, se um produto demorar mais por causa de algum imprevisto, qual vai ser o impacto? A gente pensa às vezes que é só sobre vendas. Ele precisa ser vendido logo. Não é só sobre vendas. Você vai entender nessa matéria que existe todo um processo, prazos e dinheiro que deve ser respeitado, e que qualquer coisa que sai desse prazo, que sai desse processo e da normalidade dele, causa um impacto enorme na entidade. A quinta matéria que eu estudei nesse período foi avaliação de empresas. Essa matéria é um pouco parecida com a anterior. Se na anterior nós fazemos cálculos e descobríamos, né, situações financeiras, econômicas, como estavam os índices de lucratividade, dessa vez nós vamos olhar para esses resultados e tomar decisões. Também é avaliado nessa matéria o patrimônio líquido, então você aprende a fazer vários cálculos também para definir qual que é a situação real do patrimônio líquido da empresa. Meu caro colega acadêmico, se você está pensando aí que você vai passar o resto da sua vida no escritório fazendo um monte de cálculos para descobrir essas questões, né, financeiras, questões econômicas importantes, se acalme, porque hoje em dia os softwares contábeis fazem quase tudo. Você tem que dar uma conferidinha nos dados, mas eles já apresentam para você uma situação de cálculo muito legal, muito prontinha, tá? Se ele estiver bem configurado, ele vai te dar bons resultados. Então não vai ser preciso você ficar lá com a calculadora fazendo tudo na mão, não, tá bom? Mas é claro que na faculdade nós temos que aprender a fazer tudo na mão, tudo na calculadora. A última matéria, encerrando aí a minha faculdade, foi tópicos de atuação profissional. Nesse momento é que nós vamos aprender a ser éticos na nossa profissão, nós vamos aprender alguns princípios que o contador tem que levar em consideração, nós vamos estudar um pouquinho de sustentabilidade. Basicamente, ela vai te preparar para te jogar no mercado de trabalho e você ser um bom contador, um contador responsável. Pessoal, encerrando essa série, eu gostaria de lembrar que eu fiquei de mostrar aqui algumas apostilas e que isso não foi possível ainda, mas eu vou gravar um próximo vídeo para esse não ficar muito longo, onde eu vou mostrar algumas apostilas da faculdade para vocês conhecerem um pouquinho, porque o pessoal pensa que AD é bagunça, eu vou te mostrar que não é, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar aqui embaixo qual dessas matérias você estudou, se você estudou algumas, como que foi seu último período, se você já se formou, tá bom? Um beijão pra você, até o próximo vídeo.